Aula 6. Sistemas de arquivos e particionamento. Quando falamos em sistemas de arquivos ou file systems, estamos falando de um sistema que organizará os dados dentro de uma partição. Sem um file system, uma partição não poderá receber arquivos, pois não será capaz de indexar estes arquivos e controlar o uso do disco. Há diversos sistemas de arquivos sendo usados no Linux, sendo o mais comum o formato ext3. No Linux, aprendemos que a raiz é representada por barra. Entretanto, esta representação está atrelada a uma partição que foi montada durante a inicialização. No Linux, qualquer diretório pode conter arquivos e subdiretórios, ou ainda pode conter o chamado ponto de montagem para outro dispositivo ou partição, permitindo o acesso a ele. Qualquer diretório vazio pode se tornar um ponto de montagem, bastando informar qual dispositivo você quer representar nele. Esta representação funciona quase como o acesso a uma unidade no MS-DOS ou no Windows. Portanto, apagar algo da representação, de fato, apaga no dispositivo. Na realidade, o próprio barra inicializa como um diretório vazio, que a partir de um dado momento é montado pelo kernel em busca da partição raiz. Esta partição é informada pelo carregador de boot. A raiz passa então a representar uma determinada partição do HD que foi durante a instalação atrelada à partição raiz. Como objeto de estudo desse processo, tomemos o arquivo fstab e exemplos práticos. Vamos começar estudando o arquivo fstab. Por ser um arquivo de configuração, está localizado em /etc. Assim, sudo nano /etc /fstab vai abrir o editor de textos nano no arquivo /etc /fstab. Este é o arquivo /etc /fstab. Ele contém as informações dos sistemas de arquivos. Repare nas cerquilhas. Elas são usadas para adicionar comentários. Como você pode notar, um ID atrelado a uma partição do disco está relacionado com o ponto de montagem barra. Assim, a partição representada por esse ID é montada em barra. Vejamos como determinar para qual partição esse ID aponta. Note que no nosso caso foi comentado que a partição é representada pelo dispositivo /dev/sda5. Entretanto, nem sempre você vai encontrar esse comentário. Eu vou abrir aqui uma aba, vou ampliar um pouco e vou usar o comando blk id traço U maiúsculo de UID. Vou selecionar esse UID, clicar com o botão do meio para colar e pressionar Enter. Então ele me informa que esse UID é da partição /dev/sda5. Se eu quisesse o contrário, bastaria digitar sem nenhum parâmetro a partição, ele me responderia o ID da partição. Vamos explicar melhor como ele funciona, separando a linha do mais simples, ou melhor, do inicial, que é o barra. Então, em primeiro lugar, nós temos o File System, sistema de arquivos. Em segundo lugar, numa linha do fstab, aparece o ponto de montagem, ou seja, aquele diretório vazio onde será montado aquela partição, onde aquela partição será representada. Como você pode ver, o barra então representa o conteúdo dessa partição, que é /dev/sda5. Eu poderia substituir tudo isso
por /dev/sda5. Se optar em fazer o curso de servidores, irá perceber que outras distribuições, como por exemplo o Debian, tende a utilizar esta forma aqui, que é a clássica. Estas são as duas partes primordiais que você precisa entender. Então, o dispositivo /dev/sda5 é montado no diretório barra, ou seja, é representado no diretório barra. Talvez você tenha dificuldade em compreender esse conceito de /dev/sda5. Por isso, vou ir no outro terminal explicar como o /dev representa de forma binária os dispositivos de disco. Os novos kernels passaram a representar tanto HDs IDE como SATA e SCSI como SD, sem utilizar a notação HD. SDA representa o primeiro HD, SDB o segundo HD, SDC o terceiro HD, e assim sucessivamente. Repare também nas notações SDA1, SDA2, SDA3 e SDA5. Estas estão representando as partições do disco, como veremos a seguir. Partições primárias são contadas de 1 a 4. Partições lógicas são contadas a partir de 5. Como foi dito em uma outra aula, o diretório /dev representa os dispositivos através de arquivos. Estes, por sua vez, representam esses dispositivos de forma binária, no acesso direto. Para que seja possível acessar um disco, é preciso montá-lo, que é o que estamos vendo agora. Então, vamos voltar aqui. Então, /dev/sda5 precisa ser montado no barra, representado no barra, através de uma árvore de diretórios. Em seguida, no formato do fstab, como vemos aqui em cima, depois do file system e do mount point, vem o tipo, ou seja, o tipo do sistema de arquivos. No caso, o Ubuntu utiliza o sistema de arquivos ext4, que é uma evolução do mais usado ext3. Na próxima etapa, encontramos as opções, que vem aqui como options. Nas opções, encontramos a seguinte: errors igual remonte -ro. Isso significa que em caso de erros na partição /dev/sda5, ela deve ser montada para somente leitura, RO, que vem de read only. A próxima opção, chamada dump, está relacionada com o sistema de backup dump. Normalmente, esta opção é 0. A opção pass é usada para fazer com que o disco seja verificado durante a inicialização. Caso o valor seja 0, não haverá verificação. Caso o valor seja 1, haverá verificação na inicialização, caso, por exemplo, o computador seja desligado incorretamente. Outro valor possível para esta opção é o valor 2. No valor 2, o disco também é checado, porém, em caso de problemas, o sistema não entra automaticamente no modo de manutenção. Alguns sistemas de arquivos, como é o caso do swap, não possuem um ponto de montagem, apenas uma partição. Como pode ver, o feed system foi informado e no mount point foi informado none, indicando que ele não tem ponto de montagem. O tipo swap, nas opções SW, indicando que é swap, e dump 0 e pass 0, uma vez que os sistemas swap não são checados. Vamos agora olhar através do comando fdisk espaço -L minúsculo
as partições do nosso sistema. Vamos precisar de permissões de administrador. Eu vou usar o comando sudo, ok? Em outra distribuição você pode usar su para logar como root. Veja a partição /dev/sda3. Ela não está dentro do /etcfstab. Se eu quisesse incluí-la para poder montá-la em alguma localidade, eu poderia começar com algo como /dev/sda3 monta em algum diretório. Eu posso criar esse diretório em qualquer lugar. Eu poderia criar aqui uma pasta e montar nesse diretório, mas por convenção criamos esses tipos de diretórios dentro de um diretório chamado mnt, que contém pontos de montagem. Então eu vou dentro do mnt criar um diretório que normalmente eu vou colocar o mesmo nome da partição SDA3. Não sou obrigado, posso criar qualquer outro diretório, é só uma convenção. Tem que ser um diretório vazio. Ele já até falou para mim que já existe, então vai ser ainda mais fácil, certo? Basta eu especificar o ponto de montagem /mnt_sda3 ou o diretório que você criou, tá? Por exemplo, você criou um diretório chamado dir, vai dar certo também. Vamos colocar aqui o nome do diretório, o formato do diretório, né? Formato da partição. O formato da partição, a gente não sabe se é ext2, se é ext3, se é ext4. Então a gente pode escrever alto para que ele descubra automaticamente o formato. Nas opções, normalmente a gente utiliza a opção alto ou no alto, sendo que alto monta automaticamente na inicialização. Também posso incluir uma opção RW para garantir que a partição vai ter suporte à leitura escrita. Também vou incluir, então, 00 para não ter backup nem checagem. Na verdade, esse tipo de backup é pouco usado, tá? Que é o backup do dump. A gente usa mais quando a gente quer maior confiabilidade, o RAID ou alguma tecnologia semelhante. Agora a gente vai dar um Ctrl X, salvar e pronto. Vamos agora entender como isso funciona. Uma vez que o diretório mnt sda3 tornou-se um ponto de montagem, posso montá-lo utilizando o comando mount. Para tal, vamos executar o comando mount como root, requisitando que ele monte a partição que tem ponto de montagem para mnt sda3. Observe. Ao abrir o diretório sda3, que era um diretório vazio, ele deixa de ficar vazio e passa a representar o sda3, que é uma partição de um Debian que está instalado nessa máquina. Ao desmontar a partição, o diretório sda3 volta a ser um diretório vazio. Não é obrigatório que você adicione uma entrada no fstab para montar uma partição. Vamos remover essa entrada, ou melhor, vamos comentá-la, que é o mesmo que remover, pois a linha perde o efeito. E em seguida, vamos ver como montar sem ter uma entrada no fstab. Se eu tentar simplesmente isso, ele vai dizer que não encontrou no fstab. Então eu posso informar direto para o mount que eu quero montar a partição /dev/sda3 no diretório /mnt/sda3. Agora que aprendemos a montar e a desmontar partições e discos, vamos aprender um pouco mais sobre os programas de particionamento do Linux. O primeiro programa que iremos aprender é o fdisk. A primeira forma de chamar o fdisk, para que você comece a utilizá-lo, é digitar fdisk espaço "-l", para que ele liste os discos e partições do seu computador. Como você pode perceber, não apareceu nada porque não executei com permissões de administrador. Com o sudo, eu consigo
obter essa lista de discos. Como você pode ver, nesta listagem há apenas um disco, /dev /sda de 320 GB. Para facilitar o estudo, irei fazer o particionamento de um pendrive que acabei de inserir. Vou executar sudo fdisk-l novamente, e o pendrive aparece como se fosse um segundo disco. Como você pode notar, o pendrive tem apenas uma partição que ficou identificada pelo sistema como /dev /stb1. O tipo dessa partição é a W95 FAT32, ou seja, a FAT32 do Windows 95B, que é muito utilizada em pendrives até os dias de hoje. Ao executar o fdisk sem parâmetros, ele irá exibir um erro, ou melhor, a ajuda, pedindo que eu escolha pelo menos uma opção, ou um disco. Nós vamos escolher como disco o pendrive que está em /dev /sdb. O primeiro comando do fdisk modo texto é a tecla M, que chama a ajuda. O próximo comando importante é o comando P, que mostra a tabela de partições. Vou digitar P e visualizo que há apenas uma partição /dev /sdb1 do tipo W95 FAT, como já vimos. Vamos começar excluindo a partição atual do pendrive com a tecla D. Automaticamente, ele selecionou a partição 1. Se houvesse mais de uma, ele iria perguntar o número da partição. Muitos HDs novos e pendrives podem não incluir por padrão uma tabela de partições. Neste caso, você usa a tecla O para estar criando essa tabela de partições. Vou exemplificar. Note que é importante pressionar W para gravar as configurações do pendrive e abrir mais uma vez pressionando P para obter a lista de partições. Vamos começar criando uma nova partição com a tecla N. Se tem uma pergunta se a partição é do tipo primária ou estendida, que eu vou explicar agora em detalhes as diferenças entre estendida e primária. Uma partição estendida não é vista como uma partição válida diretamente. Ela é usada para permitir a criação das chamadas partições lógicas, que por sua vez permitem o armazenamento de dados, sendo estas formatáveis e montáveis. Partições primárias são partições físicas, que assim como as partições lógicas, permitem a formatação e montagem, servindo para armazenar dados. Entretanto, são criadas diretamente no HD, enquanto que uma partição lógica depende de uma partição estendida para existir. O problema de criar apenas partições primárias é que você conseguirá criar no máximo 4 partições primárias no HD. E ao utilizar estes 4 espaços para criar a partição, você não conseguirá criar uma quarta partição estendida para criar outras partições lógicas, ainda que haja espaço não particionado no disco. Vamos começar criando uma partição primária pressionando P, em seguida Enter. Agora ele pergunta o número da partição, a gente começa no 1, depois para o 2. Ele pergunta a posição do primeiro cilindro, a gente pressiona Enter para usar o padrão.
e a posição do último cilindro. Neste caso, vamos especificar o tamanho do disco com mais e o número em kilobytes, megabytes ou gigabytes. Eu vou colocar 500 megabytes. Ao pressionar P, a partição recém-criada aparece. Costuma-se criar uma primeira partição primária e as demais como estendidas. Assim, com a tecla N, posso estar criando as próximas partições. Mas uma coisa que faltou nesse ponto é definir o tipo dessa partição, que está como Linux. Esse tipo atual não está relacionado diretamente com a formatação da partição, mas com um identificador, que é este aqui, 83, que identifica esse sistema como Linux. Nós podemos estar trocando esse identificador para outro, por exemplo, Linux Swap, para a memória virtual. Vamos ver como fazer isso. Então a gente usa T, que altera a identificação da partição para o sistema. Ele pergunta se tiver mais uma partição, qual que você quer. No caso tem uma só, ele já selecionou a 1 automaticamente. E ele pede o código hexadecimal da partição. Se eu pressionar L, ele vai listar os códigos hexadecimais possíveis, e entre eles o formato Linux 83. 82 Linux Swap, como você pode ver. Então, se eu digitar 82, vou estar alterando para Linux Swap. Vamos agora finalmente ao exemplo de criação de uma partição estendida. Então, com N Enter, aperto E para criar a partição estendida. Ele pergunta o número da partição. Bem, a partição primária está no número 1, essa a gente vai ter que colocar no 2. Ele pergunta o primeiro cilindro da partição estendida, a gente mantém o padrão. O último cilindro também costuma-se usar o padrão nesse caso, então Enter e pronto. Ao pressionar P, vemos que existe uma partição /dev/sdb2 como estendida. Dentro dessa partição nós vamos poder estar criando as partições do tipo lógica, como veremos agora. Como você pode ver, apareceu agora a opção L de partição lógica. Vou pressionar L. Ele pergunta o primeiro cilindro, vamos manter o padrão, pressionando Enter. E o último cilindro, que a gente não define o padrão agora. Agora a gente vai definir o tamanho da partição. Posso colocar, por exemplo, 100 MB, usando sempre o sinal de mais, nesse caso, estou trabalhando com cilindro, e a letra M maiúscula no final, para ele poder calcular quantos cilindros ele vai ter que utilizar. Nós criamos essa partição lógica porque a partição estendida ela não pode ser formatada. Ela serve só para guardar as partições lógicas. Criando a partição lógica é que a gente vai conseguir ter uma partição de algum tipo, como swap, fat, etc. Nesse caso, a partição ela entrou no número 5, porque partições lógicas começam a ser contadas acima do número 4, então elas começam a partir do 5. Ok? Da mesma forma, nós podemos mudar o tipo dessa partição digitando T e escolhendo a partição 5. Ele pede para você digitar o código hexadecimal. Se pressionar L, ele te mostra todos os códigos hexadecimais possíveis. Então, por exemplo, esse aqui precisa ser um FAT32, porque eu quero que o Windows visualize ela. Então basta apertar a tecla D, que representa o código hexadecimal do Windows 95 FAT32. Na realidade, para volumes maiores, recomenda-se utilizar essa opção que é LBA. Como essa é uma partição menor, a opção B já deve ser o suficiente para ela. Como você viu, as partições lógicas, na prática,
vão acabar se comportando de forma parecida com as partições primárias, permitindo formatação, armazenamento de dados e outras coisas. A vantagem de usar a partição lógica é que você pode criar até 255 partições lógicas dentro de uma partição estendida, enquanto que você só pode criar 4 partições primárias no HD. A vantagem de usar partições primárias é que elas são criadas diretamente no HD, mas isso influi muito pouco no desempenho. Agora, resta sair do programa. Se utilizarmos a opção W, iremos sair e salvar. Se utilizarmos o Q, ele vai esquecer essas alterações que foram feitas no disco. Então, se você sem querer fez alguma coisa errada, você pode sair com Q e voltar novamente, que vai estar como antes. Mas se você saiu com W, ele vai de fato salvar esta modificação no disco. Vou usar o W para sair, pressiono Enter e pronto. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre esse erro que ocorreu, que é o erro 16. Na verdade, houve alteração na tabela de partições, foi salva, tudo deu certo. Entretanto, ele disse o seguinte, que ao tentar fazer uma releitura da tabela de partições, houve um erro, que o dispositivo recurso estava ocupado. Isso é um aviso que o kernel continua utilizando a antiga tabela de partições. Geralmente ocorre quando já há uma partição montada. O Ubuntu tende a montar as partições automaticamente. Neste caso, você pode utilizar o comando mount sem parâmetros para descobrir as partições que estão montadas e desmontá-las. Vamos mais uma vez ao fdisk para conferir se as configurações que fizemos estão salvas. Tudo ok nas nossas partições. Gostaria de deixar aqui uma nota. Apesar das partições já terem seu código hexadecimal definido, elas ainda não estão formatadas. Por isso, mesmo o indicador hexadecimal B indicando que essa partição é W95 FAT32, ela ainda não recebeu formatação. Vamos então agora formatar essas partições conforme o identificador delas. Então, vamos começar com a partição /dev/sdb1, que tem que ser formatada no formato swap. Então eu vou digitar mkswap /dev/sdb1. Preciso de permissão do administrador. Utilizo o sudo. Pronto, já está formatada no formato swap. Vamos formatar agora a /dev/sdb5, que escolhemos para ela a tag da Windows 95 FAT32. Nesse caso a gente vai utilizar o mkfs.vfat para estar formatando essa partição. Ele equivale ao formato do MS-DOS. Pronto, é só isso, já está formatado. Vamos agora, por motivo de exemplo, criar mais uma partição no nosso pendrive, que vai ser uma partição Linux. Vou usar a tecla N. Tipo da partição vamos usar lógica, L. Primeiro cilindro a gente usa o padrão. E o segundo cilindro a gente coloca o tamanho, mais. Vou colocar 200 MB. Vamos alterar o tipo dela para Linux, que eu acredito que já esteja, mas só por motivo de exemplo. Ela é a partição número 6. L para listar os códigos. E aqui está Linux, é o número 83. Então, 83, Enter. Digita P. É confirmar se a gente alterou a partição correta. Tudo ok. Vamos apertar W para sair e salvar. E agora a gente pode estar formatando essa partição também, mas um formato Linux. Então tem vários formatadores no Linux. Quando você dá um mkfs ponto, você vê, e aperta Tab algumas vezes, você vai ver várias opções, vários tipos de formatação que o Linux é capaz de fazer, até mesmo NTFS. Mas aqui a gente quer uma partição Linux. Bem, as partições Linux
mais comum são ext2, ext3 e ext4. Vamos utilizar a ext3, que é usada na maioria das distribuições, e formatar a SDB6 nesse formato. Agora basta aguardar alguns segundos para a formatação. Pronto, já está formatada a nossa partição SDB6. Como você pode ver, o fdisk é um programa de difícil utilização. No lugar dele, você pode utilizar um outro programa conhecido como cfdisk, que iremos ver agora. O cfdisk possui uma interface gráfica modo texto, como você verá agora. Basta também informar o disco que vamos trabalhar, que é o /dev/sdb, ou seja, o pendrive, e ele mostra o disco de forma gráfica. Você pode navegar nele pelas setas do teclado, para baixo e para cima, direita e esquerda. Vamos começar excluindo as partições atuais. Você precisa usar a seta para selecionar novamente a partição. E aí fica só o espaço livre não particionado. Basta selecionar o espaço livre, que já está selecionado, e ir na opção Nova, pressionando Enter. Escolhemos o tipo, que aqui não aparece a opção estendida, aparece primária e lógica, que vou explicar agora. Os significados de primária e lógica são os mesmos. O que acontece é que ao selecionar a opção lógica, automaticamente uma partição estendida é criada, facilitando a vida do usuário. A maioria dos particionadores atuais funciona assim. Nem sequer mostra ao usuário que está criando uma partição estendida. Vamos começar por primária e vamos escolher o tamanho da partição primária. Já nem pede primeiro cilindro, último cilindro, basta informar o tamanho. Vamos informar, por exemplo, 1000. Pergunta se você quer criar a partição do início ou do fim. Na maior parte das vezes você vai utilizar a opção início, é mais recomendada. E pronto, criou uma partição primária. Ele também cria as partições do tipo padrão Linux. Se eu quiser mudar o tipo, basta ir na partição e na opção tipo. Em seguida selecionar o código hexadecimal da mesma forma. Então, vou no tipo. Ele mostra os tipos, eu vou escolher um, por exemplo. Eu quero a opção Linux Swap, por exemplo. Vamos encontrar aqui a opção Linux Swap 82. Está aqui nessa listagem. Vamos para a próxima listagem. 82 Linux Swap. Então, basta digitar 82 para conseguir estar alterando o tipo. Prontinho. Vamos agora criar uma partição do tipo lógica, que também subentende a criação de uma partição estendida no cfdisk. Vamos colocar o tamanho dela em 400 MB. Pronto. Vamos agora gravar essas configurações na opção gravar.
podemos ir em sair agora. E pronto. Com o fdisk-L agora, vamos conferir se as partições foram criadas de acordo com o que queríamos. Repare que a partição estendida foi subentendida, por isso criada automaticamente no momento da criação da partição lógica. O fdisk e o cfdisk que acabamos de aprender são os dois programas principais de particionamento do Linux. Ainda há outros programas, normalmente gráficos, como o gparted, que também permite particionar um disco, porém de forma gráfica. Vamos abri-lo. Pode selecionar o disco, por exemplo, /dev/sdp. E ele já permite que eu esteja criando as partições. Ele chama a partição do tipo Linux aqui de desconhecida porque a gente não formatou ela ainda aquela hora com mkfs. O cfdisk também não formata automaticamente. Só o gparted e outros programas que fazem isso. Então a gente clica com o botão direito e já escolhe o formato que a gente quer para a partição. Por exemplo, ext3. Ele inclui diversas opções que não estão disponíveis nos outros particionadores. Além da visualização gráfica, você pode redimensionar uma partição, diminuindo ela. Nesse caso não é possível pelo tipo da partição ter sido criado agora, tá? Se a partição for uma NTFS, você vai conseguir redimensionar. Excluir, criar partições, da mesma forma que nesses outros programas. Mas como geralmente não é toda a distribuição que vem com o gparted, você terá que recorrer ao cfdisk. Sistemas de arquivos ainda incluem muitas outras opções, como a checagem. Eu poderia querer checar, por exemplo, a partição /dev/sdp5. Bem, como ela foi formatada utilizando ext3, você pode verificá-la com o comando fsck.ext3. Nesse caso, ele diz que não está em formato ext2, então vamos mais uma vez formatar, só para garantir que está realmente no formato ext3. Guardar alguns segundos. Agora vamos verificar o disco com fsck.ext3. Ele diz que está limpo, ou seja, não precisa ser verificado. Então eu posso forçar a verificação com a opção "-F". Pronto, a partição foi checada. Esse fsck se comporta de forma parecida com o chkdsk do MS-DOS com o ScanDisk. Entretanto, o fsck funciona apenas em partições desmontadas. Portanto, se eu tentar verificar, por exemplo, a partição /dev SDA3 do meu HD que está montado, SDA5 na verdade, que está montado para o Ubuntu, ele vai avisar: se você continuar, vai causar severos danos ao sistema de arquivos. Por quê? Porque está montado.
Não tem como eu estar desmontando. Teria que entrar no modo Single do sistema para poder estar desmontando a partição, que já é um outro assunto. A forma mais fácil de checar uma partição montada é, na verdade, agendando ela para verificação. Assim, quando o computador for reiniciado, ela vai ser checada. Para isso, a gente usa o comando tune2fs. Vamos começar vendo algumas opções que ele oferece. A opção "-L", que vai listar umas informações do /dev SDA5. Opa, aqui está. Então, "-L" vai mostrar as informações do /dev SDA5. Aqui você vai ver o mount count, que está em 6, o maximum mount count, que está em 23. Quando o disco chega no maximum mount count, o sistema operacional verifica ele automaticamente, chegando 23. Então o que a gente tem que fazer? Ultrapassar o 23, o mount count, para que a gente force o sistema a verificar esse disco. Então eu vou usar o tune2fs, "-C" maiúsculo, escrever 24 /dev SDA5. Opa. Pronto. Quando eu reiniciar o computador, o disco vai ser checado. Isto é o que você precisa saber para administrar sistemas de arquivos no Linux. Uma informação extra que eu gostaria de falar é que os sistemas de arquivos do Linux não precisam de desfragmentador. Por isso você não vai encontrar por padrão, na maioria das distribuições, nenhum tipo de desfragmentador instalado.